Future Lawyers, começando mais um Future Lawcast, e hoje com ela como co-host, Ana Couto, co-CEO do Sem Processo. E aí, Ana, beleza? E antes de apresentarmos nosso querido convidado de hoje, lembrar que o Future Lawcast é oferecido pelo Lima Ferguson Advogados, pelo Sem Processo, pela Lowy, pela Quark Legal Design. E se você quer os melhores cursos do Brasil na sua plataforma, no seu escritório, na sua empresa, você precisa do Future Law Infinity. Se você não tem, você está perdendo. Peça aí para a gestora, para o gestor do teu escritório, peça aí para o diretor, para a diretora jurídica para contratar, que tem conteúdos incríveis. Sem maiores delongas, né, Ana Couto apresentando o nosso convidado de hoje, Pedro Heroles, o maior nome de regulação bancária do Brasil, está conosco, pessoal. É isso, Pedro. Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado aqui pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Pedrão, cara, você é a maior referência em regulação bancária, vamos falar muito disso, de fintechs e etc. Eu acho que todo mundo é interessante, né? Porque o meu Nubank é de 2015. E, cara, no intervalo, acho que de uma década, para a maioria das pessoas até menos, né? Porque acho que muita gente começou a aderir depois. Cara, o mundo mudou completamente, né? A gente foi de grandes bancos para uma pulverização gigante. E você tá bem nesse centro dessas discussões de mudança regulatória. Mas, cara, a gente sempre gosta de começar o podcast perguntando por que direito, de onde que veio isso, você pensou em ser outra coisa, pensou em ser mercado financeiro, como é que foi essa escolha aí do Pedrão, 17 anos aí, 18, indo pra faculdade, cara? Não, essa é uma pergunta interessante, porque na verdade eu comecei fazendo medicina. Ah, caramba! Né? Eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei na USP, medicina. Caramba, na USP Medicina, super concorrido. Fiz um tempo de medicina e vi que eu queria direito. Eu estava em dúvida já no colegial, entre direito e medicina. E aí primeiro eu fui fazer medicina, muito por influência de um médico lá da cidade onde eu nasci, de Mogi das Cruzes, que eu admirava bastante, ele inclusive está vivo ainda. E depois fui fazer direito. Caramba, e como é que foi largar a tua família? Ninguém... Não. Aceitaram de boa largar a USP? Não, a minha mãe ela é professora, né? E eu não tenho médicos na família, então não tinha nenhuma tendência assim de que eu fizesse medicina ou direito. Então foi uma escolha tranquila, né? Mas quando você chegou, o que rolou? Anatomia? O que te... Foi muito assim de vocação mesmo, porque eu acho que talvez até um ponto que pudesse ser melhorado na forma como a gente conduz o que era o ensino médio aqui no Brasil, as pessoas acabam se preparando muito para entrar na faculdade, mas sem entender bem o que é aquela profissão. Então, às vezes a pessoa tem um parente que é advogado, um parente que é médico, ela acaba tendo a ideia do que é o dia a dia, o que vai ser aquela profissão na vida dela. Mas se não é o caso, a pessoa acaba pensando naquilo de uma forma muito teórica, né? E era um pouco o meu caso, não tinha médicos, não tinha advogados. Minha mãe fez direito, mas fez já depois e não era nem para praticar, era mais por conhecimento mesmo. Então acabou sendo muito nesse sentido, né? Caramba! E aí você larga a medicina, vai pro direito e... Mas você ficou muito tempo na medicina? Não? Fiquei 2 anos. Caraca, 2 anos? 2 anos, Fiz 2 anos de medicina. Tive todas as aulas de anatomia, eu aprendi a dar injeção, não cheguei a decorar todos os nomes de... Acompanhei cirurgia. Eu lembro que tinha um laboratório de anatomia lá da faculdade, que era do lado da faculdade de economia. Da FEA. Era um barracão atrás da faculdade de economia. E tinha os corpos lá para fazer dissecção, né? E então eu tava indo por esse caminho. Caraca, mudança. Aí você larga e vai fazer o quê? Vestibular de novo? E aqui eu queria ser oncologista. Caramba. Olha só, eu queria ser oncologista. E é curioso porque lá deve ter pouco abandono, né, na faculdade de medicina. Tem pouco, difícil, tem né? pouco. É mega difícil entrar. Tem pouco também, né? e também porque a faculdade de medicina ela é muito ela comporta muitas vocações, né? Então você pode pensar, quem gosta de esporte vai fazer medicina do esporte, ortopedia. Poxa, quem quer ficar mais analisando exames pode ser um radiologista. Quem não gosta de cirurgia pode ser um psiquiatra, um neurologista. Absorve todos os tipos de perfil, né? Mas eu tinha essa vocação
muito ainda de uma forma ainda não muito definida, né? Então acabei decidindo deixar para ir para direito. Foi um processo ou um dia você acordou e... Não, foi um processo. Foi um doloroso, processo. imagino, né? Foi um processo todo de pensar a longo prazo, né? E aí largou e foi fazer vestibular de novo. Fiz vestibular de novo, não Isso. tem transferência. Caramba. E entrou na própria USP. Entrei na própria USP, fui fazer lá no Lago de São Francisco e... Não aproveitou nenhuma matéria. Né? Não apresentou nenhuma matéria, nenhum crédito. A vantagem é que você estudando para medicina, você já tem... É uma mega bagagem. Você já tá ali com toda a matéria fresca na cabeça para fazer outro vestibular, né? Mas foi uma boa decisão, porque de fato eu acho que é muito importante você pensar em algo que te dê prazer, e a medicina ela exige toda uma dedicação que acho que exige pessoas bem vocacionadas para isso, né? E aí e como é que foi essa chegada no direito? Você começou a estagiar desde cedo? Porque aí também já entrou mais velho, né? Você já estava, imagino que certo ali de uma mega mudança, deve ter pensado muito, já entrou com uma outra cabeça. Já entrei com outra cabeça, mas eu entrei querendo ser professor, na verdade. Eu fiz direito e filosofia ao mesmo tempo. Caramba. Eu tinha um professor na faculdade que era o Tércio Sampaio Ferraz Júnior. E eu até cheguei a perguntar para o Tércio, falei, onde é que você fez filosofia? Ele falou na USP. E na época não tem mais como fazer duas faculdades ao mesmo tempo na USP, né? E aí eu fui fazer filosofia na PUC e direito na USP. E... O Tércio é que tem a tese de direito quântico? Eu acho que é o Gofredo, Gofredo. Eu nunca cheguei nesse nível de abstração do direito quântico, mas acho interessante. Que era também um sujeito super conhecido, respeitado, né? Tem até uma história de resistência lá da faculdade. A faculdade de Direito tem uma importância que ultrapassa a questão meramente dos alunos de lá, né? Porque tem toda uma questão institucional no Brasil, né? Vários presidentes saíram de lá, lutas políticas, etc. Então, eu fui mesmo me encaminhar para ser um advogado corporativo mais ou menos no 4º ano, quando eu comecei a estagiar. Até então você nem tinha estagiado? Não tinha estagiado. Não, nada disso. Pensei em ser juiz, né? Então, concurseiro ali. Pensei em ser juiz. E aí eu comecei a estagiar, muito porque comecei a ver outros colegas estagiando, e daí comecei a gostar, e aí segui, né? E aí começou, aonde você estagiou? No próprio Machado Meyer, não? No Machado Meyer, exato. E aí de lá se formou e seguiu ali Isso, dentro. exato. E aí se apaixonou ali pelo mundo corporativo? Mundo corporativo, comecei a trabalhar mais com direito bancário, financiamentos, lá no Machado Meyer. E, isso num mundo muito pré, né? Que esse mundo de fintech não existia nem a palavra, né? Não. Isso começou a surgir mais ou menos em 2012, 2013. E foi uma questão muito paulatina, porque no início eram muito poucas dessas entidades e muito incipientes ainda, né? Eu lembro do Nubank, era uma casinha ali perto do... ninguém imaginava que ia ser a potência que ia ser hoje, né? Eu tive uma reunião recente com o Banco Central querendo classificar o Nubank como uma grande instituição, como um grande... como a gente classifica hoje os grandes bancos, né? No mesmo nível de risco. Então, engraçado, o Gustavo Sampaio, né? Que foi do board... Hoje estou ruim de nome. Gustavo Franco. Cara, errei o nome do professor da USP e do Gustavo Franco. Eu tive com o Gustavo Franco uns 2 anos atrás e ele atentou para um fato que é interessante, que falou, cara, o Nubank, como tantos outros, mas acho que o Nubank, por ser o caso emblemático, né, pelo que cresce, pela dimensão, valuation que chegou, foi em decorrência de uma mudança regulatória. Se você não tivesse a conta digital ali, você não tinha um Nubank, né? Então foi muito o posicionamento do Banco Central que oportunizou essa mudança de paradigma, né? A gente pode talvez contextualizar isso num panorama até mais geral, porque principalmente a geração que nasceu ali mais ou menos na década de 80, passou por uma transformação tecnológica muito brusca e muito rápida.
Eu lembro de quando eu era pequeno de os primeiros esboços de internet de escada. A gente estava começando a falar de internet. E eu lembro... Eu não vivi isso não, mas dizem que era muito difícil. Você é tinha mais que jovem. entrar de noite ali, ficava... que você pagava um pulso, né? E tinha que ter uma linha telefônica. Uma linha telefônica, começava parecia que você estava discando para um lugar para conectar na internet. Me contaram, é absurdo. E eu lembro, isso antes da privatização da Telebrás no governo Fernando Henrique, você tinha pessoas que passavam telefone com herança. Declarado imposto de renda. Aí começa você ter os celulares, aqueles cebolões, etc. E de repente você começa a ter tablet e os celulares que tem hoje, junto com a internet. Então, se a gente pensar no contexto de fintechs ou de inovação financeira dentro de digitalização de serviços financeiros, isso só foi possibilitado por um contexto mais amplo, que é a criação da internet e a expansão de rede de comunicações. Mas é algo absolutamente assim incrível, porque foi muito rápido, né? Eu acho que eu tenho 2 filhas de 5 anos. Eu acho que quando eu contar, elas forem maiorzinhas, eu contar que existiu assim uma internet de escada, ou que teve uma época que não teve internet, elas vão assim falar como se nossos pais falam de máquina de escrever. Eu lembro da minha mãe fazendo o curso de datilografia. E agora a gente está falando de inteligência artificial, então... É muito rápido, é muito brusco, né? E isso até vai com uma ponte com essa escolha, até antecipando um ponto que talvez vocês perguntassem, dessa escolha do direito regulatório bancário, o quanto é instigante, porque a regulação bancária, isso toda com a inovação aberta pelo Banco Central, possibilitada pelas novas tecnologias, ela anda par e passo com essas inovações tecnológicas. Então a gente está pensando agora em inteligência artificial, DREX, PIX internacional, a gente está pensando em outras funcionalidades que vão acompanhando as novas funcionalidades tecnológicas, né? Mas é engraçado que essa área, eu tive, acho que foi 2017, no encontro da Procuradoria do Banco Central em Brasília, que me chamaram gentilmente lá para fazer uma palestra sobre inovação. E eu lembro, vocês estão comentando aí algo, não acho que seja sigiloso, mas acho que ilustra bem isso. Eu cheguei lá um pouco mais cedo e estavam todos os procuradores, que negócio no final de ano, e estavam todos reclamando porque em 2017 o orçamento era super limitado e eles já estavam vendo uma abertura. Eu estou falando de 2017. Se você for ver a agenda regulatória de 2017 versus 2024, e foi essa entrada de players, né? Porque na verdade você tinha 5 bancos que emprestavam 85% do crédito do Brasil, então era Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa. E hoje, e aí você tem SCD, e aí você tem Payment, agora tem Bets e tem Cripto. Então essa área também foi virando um negócio, o que a gente chama hoje de regulação bancária, do mercado financeiro, foi virando um monstro, né, em termos de dimensão de players, e o nível de complexidade disso foi ampliando e se expandindo exponencialmente, assim, né? Sem dúvida. O custo de entrada para você ter uma instituição financeira ou uma instituição de pagamento, vamos pensar em instituição financeira, né? Era muito alto, porque você precisava de uma rede de agências dentro do Brasil físicas muito uma grande. De entrada gigantesca. A partir do momento que você tem cada agência no celular da própria pessoa, essa barreira ela cai. A gente teve, antes do Plano Real, um crescimento do número de bancos que ganhavam com aquela inflação alta, existia esse ganho inflacionário. Com o Plano Real a gente tem os planos de saneamento do sistema financeiro, mas que criaram uma grande concentração. E agora a gente anda num caminho no sistema financeiro no Brasil de desconcentração. Muita pulverização. Mas muito por conta da tecnologia, né? Mas você não acha que o Banco Central também... Eu lembro que eu fiz um... E pelo Banco Central, sim. Eu fiz um artigo no LinkedIn, até tá lá hoje, se alguém quiser ver, 2016, que eu discuti qual vai ser o futuro das fintechs. Porque quando você olhava em 2015, 2016, você falava, cara, você está tentando desromper o mercado que o cara é banco, né? Ele é o mais poderoso ali em termos econômicos. Eu imaginava que poderia ter ali, eu questionava se teria ali M&A, se você concentraria. Ninguém conseguia imaginar um Nubank, eu volto do Nubank, não estou querendo fulanizar, mas... É paradigmático, É paradigmático, né? Um player nessa dimensão, com esse valuation em tão pouco tempo e com número de usuários. E aí você vai para muitas outras, mas
a coisa não concentrou, pelo contrário, desconcentrou e ninguém conseguiu... E vai se pulverizando, né? E o que eu acho interessante, você pega, por exemplo, o Mercado Livre, o maior faturamento é o Mercado Pago. Então você pega uma empresa que nasceu ali como um varejo online, um marketplace, e caminhando. Então as big techs entrando no mercado de payment, né? Paradigma ali do WhatsApp, etc. E o que é incrível, porque eu lembro também na discussão no início do Nubank, quando 2015 ali a galera olhava, falava, pô, mas não tem agência? Era essa discussão. Eu falava, não tem agência. Como é que você faz pra... Eu nem conseguia tangibilizar, né? Não entendia. Como é que você deposita dinheiro? Eu falei, não. E aí eles tentaram alguns mecanismos na época e tal. E hoje a gente está caminhando para um Drex que acabou o dinheiro físico, assim. Então, em muito pouco tempo não vai ter mais circulação de papel moeda, né? Então o negócio... Eu até fazer uma recomendação aqui para quem está acompanhando esse podcast. Está tendo uma exposição em São Paulo, ali no Espaço Itaú Cultural, que é sobre a história da moeda do Brasil. Legal. E conta, você vê assim, as moedas desde 1500 até República, etc. E até chegar ao Drex. E aí tem todas as figuras da cultura brasileira, etc. E agora a gente chega em completamente digitalizado, né? Então é incrível, porque a gente começa a pensar em outras formas de fazer as coisas, porque aquelas ferramentas iniciais, elas já não... existem mais, né? Elas começam a ser ultrapassadas. E de uma forma muito rápida. E como é que foi isso em termos de carreira? Porque é uma coisa que a gente discute muito, né? Há um tempo, né? Que a gente sempre fala, olha, você falou das suas filhas, por exemplo, tem muito essa questão, olha, a profissão de daqui a 20 anos, daqui a 10 anos nem existe hoje, né? É um negócio que a gente sempre fala. E efetivamente, se fosse, acho que você se considera, talvez, o advogado de fintech, é óbvio que você atende outras instituições, mas não existia isso, né? Não existia a palavra fintech, direito das fintechs, isso, se é que se pode chamar, queria até ouvir a tua opinião, você acha que tem que ter essa diferenciação mesmo ou continua sendo regulação bancária? É que regulação bancária, para mim, me submete à reflexão de uma coisa mais antiga, assim. Eu acho que é tanta coisa nova. Como é que foi esse projeto de carreira? Então, você entrou no mundo corporativo ali no Machado Meyer, você visualizava isso. Como é que você foi visualizando e achando esse caminho para se tornar esse profissional de destaque numa área tão nova? Assim? Não, foi totalmente sorte, assim, de fato, porque... O que aconteceu? Eu entrei no Machado Meyer para trabalhar com o Neisel Manovitz, que é o sócio de banking lá, um sócio super sênior, que fazia regulação bancária tradicional. De grandes bancos. Né? Grandes bancos, que sempre existiu, né? E o que acontece? Mais ou menos ali por 2013, 2013, na verdade, surge a lei de pagamentos, a lei 12865, e que você começa a ter o primeiro esboço de pedidos de autorização e esse termo fintech começa a partir a surgir cada vez mais. E eu, coincidentemente, eu fui focando cada vez mais nisso, mas muito mais por um perfil meu. O Ney foi me colocando, falou, tinha, sei lá, o trabalho de securitização, que era um negócio assim, tinha 30 minutas, 30 pessoas copiadas no e-mail e tinha um negócio para fazer um memorando de regulatório. E eu era um cara que fazia melhor isso do que tocar as 30 minutas. Então, caiu o trabalho, passa pro Pedro. E nesse passa pro Pedro, aconteceu do Banco Central começar a fomentar uma série de projetos. Então, eu já estava ali, fui meio que colocado ali por vocação, e acabei tendo a sorte da gente viver esse momento bastante privilegiado do Brasil de fomento desse mercado e de uma série de projetos do Banco Central. E no escritório tradicional que já atendia muito o setor, que também foi isso, né? Você vê que hoje novos escritórios surgiram, mas naquela época, nesse primeiro momento, era muito concentrado nas big lojas. É por isso que, às vezes, a gente pensa na nossa trajetória de vida e eu fico pensando, poxa, será que se eu não tivesse feito medicina antes, eu teria entrado no momento certo que eu entrei? Porque eu entrei no momento... 2 anos adiantados. 2 anos adiantados, e aí eu não pegaria isso... Então a gente nunca sabe, né? É difícil, mas eu acho que eu estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, porque o Machado Meyer é um escritório muito forte em regulação bancária e abriu toda uma área, digamos assim, nova. Você falou de direito das fintechs, que tem uma lógica da regulação bancária, mas que abre toda uma nova perspectiva. Muito mais criativa, né? Porque eu acho que
a percepção que eu tenho, pelo menos, é que os bancos tradicionais... Agora não, porque o mundo inteiro mudou, né? Todo mundo se fintechizou. É aquela meio que o Google se espalhou a cultura no mundo das fintechs. Mas acho que na origem os bancos eram muito tradicionais e com pouco apetite a riscos regulatórios. As fintechs vêm naquele modelo de Corban, foram... Também teve muito isso da advocacia também criar, né? O Banco Central ajudando, mas teve muita utilização de mecanismos antes das figuras, antes da SCD, por exemplo, essa estrutura ali de correspondente bancário. Então teve muito do criacionismo e que as fintechs mataram no peito e assumiam por serem empresas com apetite a risco, né? E assumirem risco também do ponto de vista regulatório, na minha percepção. Né? E uma interação muito intensa com o regulador, Sim. porque o Banco Central também aprendeu. A gente teve em 2013 mais ou menos o que a gente, com a Lei 12.865 em 2013, com que surge com as instituições e arranjos de pagamento que passam a ser regulados, mais ou menos o movimento que a gente está vendo agora com o cripto, com a lei de 2022. O Banco Central vai aprender com esse mercado. Ou seja, não é um mercado assim que você está entrando, o Banco Central já tem todos os parâmetros, já todos os critérios, vai fazer um top-down, porque isso não vai dar certo. Então as coisas estão sendo submetidas à consulta pública, conversas com o mercado, no sentido de trocas, e que para que se crie um mercado bem regulado, mas que ao mesmo tempo não sufoque esses players, que crie um setor que ajude a desenvolver mesmo o país, né? Isso eu acho muito legal. A agenda do Banco Central é muito inovadora, né? E muito prospectiva, assim, muito no intuito de realmente trazer mais players, né? Essa abertura é muito legal. E aí, você teve, depois disso, você teve passagem ainda pelo Matos Filho, pelo Tozini, né? Pelos maiores bancos, eu acho, do Brasil, até chegar nesse momento aí na fundação do teu próprio escritório. Isso. Eu fui do Matos Filho, né? Eu fui head da parte de regulação bancária lá, no Matos Filho. Eu passei pelo Tozini Freire também, foi meu último escritório, até eu montar o Heróis Advogados, né? Que é o meu próprio escritório, que achei que era um momento bastante oportuno por todos esses projetos do Banco Central, por toda uma trajetória que eu tinha já partido de mercado, acompanhando clientes. Então, achei que seria um bom momento. E a gente tem muita coisa pra frente ainda, né? É incrível. Isso que é engraçado, né? Porque parece... A coisa não para, é incrível. Eu lembro, por exemplo, essa questão do Pix, por exemplo, eu lembro quando se falava era pagamento instantâneo, né? Não existia a nomenclatura Pix porque não existia a lei e tal. E é engraçado, porque aquilo ali parecia coisa... Eu lembro do pessoal comparando, não, o WeChat lá na China, você paga tudo com QR Code, é um negócio tão distante. A gente não entendia. E virou um negócio que nem mega... o Drex agora, que as pessoas também não entendem muito bem ainda como daqui a pouco vai estar na veia muito rápido. E aí parece assim, cara, Drex é o final da história, não tem como. Agora, caramba, cripto real não tem... E aí surgem outras coisas e vão atropelando. E eu acho que o tema hoje aí do momento que correlaciona é o gambling, né? A questão de bets e tal, isso... Sim. A mudança e cripto, né? Acho que são os dois temas mais inovadores. Assim. Essa questão do Drex, por exemplo, essas coisas depois que entram em funcionamento, isso entra no cotidiano de uma forma que depois você não... Que nem o Pix. Porque é mais ou menos como a gente perguntar de internet. Você pergunta para uma pessoa, como é que funciona a internet? A pessoa não sabe, mas você vive sem internet? Não, você tem no celular, no computador. O Drex vai ser a mesma coisa. Isso vai entrar de uma forma... que vai perpassar a vida das pessoas, o cotidiano de serviços financeiros. E esses são os dois temas do momento mesmo. Sim. Cripto, a gente está para ter a regulamentação de cripto, e betting, né? Que é dois temas do momento. Dois temas do momento. Eu queria fazer uma pergunta bastante controverso, sobre né? O betting. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre isso. Que assim, quando você vai para o mercado de criptoativos, né, é um sistema descentralizado e tem uma questão que eu diria até teórica, né, das pessoas que investem a nível global muito em criptomoeda. E aí vem o Drex, que é muito ali uma iniciativa, não é exatamente uma criptomoeda, né, porque parte do Banco Central, né, é um CBDC. E aí eu queria ver sua percepção em relação a isso. Como é que você vê que o mercado, assim, a reação do mercado em relação a isso? Se você vê que vai ter realmente uma discussão ou não aqui no Brasil, enfim, por ser algo ali que
é mais inovador, né? O Brasil tem muitos aderentes ao mercado de criptomoeda, criptoativos, mas ainda assim, a gente sabe que é mais elitizado, né? As elites que acessam mais essa informação. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você sabe que é uma pergunta super interessante. A gente fez um evento uma vez, era um webinar com o Ilan Goldfein, e era sobre cripto. E eu não sei se... E eu chamei, acho que o pessoal do mercado Bitcoin. Reinaldo. O Reinaldo. E eu não sei se eu fiz o melhor painel possível, porque a posição... E ele nunca escondeu, o Ilan, isso. A posição dele com relação a cripto é o seguinte. Depois que surge esse CBDC, tirando os países que têm uma escalada inflacionária, cripto vai desaparecer. Então imagina você falar isso. Num painel Reinaldo, só. né? É o Ilan falando, e eu não sei se ele sabia, foi super educado. Então a gente tem as posições mais díspares, né? Ou seja, de que elas vão conviver, que são Sim. ativos diferentes, e que a gente, eventualmente a cripto teria algumas das funcionalidades suplantadas pela CBDC. Muito embora eu acho que, principalmente para Bitcoin, né? E aí cada cripto tem uma lógica, né? Mas Sim. eu acho que a tese que mais prospera hoje de quem investe é a reserva de valor, né? Então que o Bitcoin seria muito mais o ouro desse novo mundo do que a moeda corrente, A né? parte de investimento, até né? porque em termos de infraestrutura ela não é muito adequada para esse tipo de transação diária, né? Então, É muito complexo, né? Você realmente estar no mercado centralizado, ter... eu acho que, galera, você vê que, por exemplo, agora no momento, e volto a dizer, cara, nada aqui é recomendação de investimento, de nenhuma maneira, de nenhuma natureza, sempre vou fazer disclaimer, mas você vê que momentos que você cria uma estabilidade, o pessoal começa a correr para Bitcoin. Sim, é a mesma lógica do ouro sim. ali, como reserva de valor e não como... Sem dúvida. É difícil prever o que vai acontecer depois que a gente tiver uma CBDC plenamente implantada. É difícil saber como é que o mercado vai se comportar depois que a gente tiver também um mercado regulado de criptoativos, no sentido de se criar um level playing field, ou seja, de eventualmente players que estavam se valendo de uma carga regulatória menor, agora Sim. tendo que cumprir uma carga regulatória maior. Dos exemplos que eu dou disso, eu tive uma consulta anos atrás, era de um banco, não vou abrir aqui o banco, mas perguntando se poderia ter cripto no portfólio. Isso era mais ou menos 2015, 2016, não tinha regulamentação nenhuma. E cripto que não era valor mobiliário. E aí eu lembro que eu estava num evento na Câmara Britânica e tinha uma pessoa do Banco Central. Aí eu chamei a pessoa assim no canto, era a pessoa do DENOR, do Departamento de Regulamentação. E eu perguntei, olha, tem aqui o COSIF, que é as normas contábeis do Banco Central, não tem nenhuma regra específica, mas tem uma rubrica aqui, outros. Então, teoricamente, poderia colocar cripto outras e investir tendo portfólio. Sim, eu concordo, faz sentido, a lógica é toda essa. Aí pronto, consegui. Aí fiz uma consulta formal para o DENOR. Primeiro informal e depois a formal. A formal obviamente veio que não, né, não era um ativo conhecido pelo Banco Central. E teve muito, esse período era o período de conflito negativo de competência, né? A CVM não é comigo, o Banco Central não é comigo, todo mundo não queria meio que encostar e ficou nessa meio zona de não é moeda, todo mundo fugindo do valor mobiliário. Tinha uma discussão de que regulamentar seria legitimar algo que é usado para ilícitos. É isso. Olha, e é até interessante, porque tinha essa carga muito forte de ilicitude, negativa. Né? Fraude. E que embora também o próprio Drex tenha essa discussão, porque você passa a ter um lastro que nunca existiu no dinheiro, no papel moeda, né? Que o papel moeda, beleza, você até vê em filme, às vezes o cara botava a moeda contada, né? Você ia descobrir ali um sequestro, o cara ia perseguir a moeda pelo número de série da nota. Mas a verdade é que você não rastreia a nota. E no Drex você passa a ter esse acompanhamento instantâneo. E talvez agora sim realmente as criptos, pode ser, em nível transacional, elas vão caminhar para serem realmente o dinheiro da ilegalidade, porque é onde você não vai ter o rastro, você consegue ter uma wallet free ali, que você não tem conexão com o CPF, porque em termos de Drex, todas as operações não vai ter como fugir, né? Então é um nível de controle também diferenciado, existe também essa discussão, né? Que é uma forma de controle também maior do Estado, né? Tem a discussão dos dois lados, né? é curioso porque
as discussões, às vezes, elas voltam em contextos diferentes, né? Estava lendo recentemente que, eu não sei se isso já foi colocado para o Supremo Tribunal Federal, mas que, eu não sei se era uma intenção ou se já foi concretizado, que o Procurador-Geral da República iria iniciar uma ação, agora esqueci o nome, uma ação... Direta de constitucionalidade. Direta de inconstitucionalidade da Lei de Jogos e Apostas, falando que isso trazia riscos à saúde, etc. Então a ideia é do seguinte, em vez de você ter a lógica positiva, falando, ó, traz risco, então por isso mesmo tem que ser regulamentado. Isso. Ou seja, se você deixar desregulamentado, aí que você vai pro mercado da licitude. da ilicitude. E tinha essa discussão para cripto. Ou seja, antes da lei de cripto, era isso que o Bruno falou. Ou seja, ninguém quer tocar a mão porque fala, eu não vou legitimar aqui um negócio que pode ser usado para ilícito. Então essa discussão às vezes volta em contextos diferentes, né? E na regulação bancária, uma coisa que eu acho interessante você tem os casos, né, mais antigos de gente que foi presa por, de alguma forma, inovar no mercado financeiro. Hoje, acho que até pela própria postura do Banco Central, mas acho que o Banco Central também aliviou, né? Você tem case de 2012, esqueci o nome da empresa, me fugiu o nome agora. Fairplace, que gerou ali indiciamento criminal, etc. E isso também foi uma mudança de paradigma muito grande, né? Que eu acho que estimulou as inovações, né? Você vê as pessoas hoje mais criativas porque elas também se sentem num ambiente mais confortável, né? E o Banco Central hoje está muito aberto a conversar. Muito aberto, né? Não só as consultas públicas, mas hoje se você tem uma empresa que quer desenvolver determinado produto, ela pode fazer uma análise regulatória, mas essa análise regulatória ela passa por uma série de questões, às vezes, que são borderline, ou seja, você tem ali um princípio que você não sabe se você interpreta para cá ou para lá, mas você pode bater na porta do Banco Central e falar, olha, a gente quer desenvolver tal e tal produto, é dessa e dessa forma, esses são os fluxos, podemos seguir, vocês querem algum ajuste? E o Banco Central vai dar inputs. O próprio sandbox, né? O próprio sandbox, exato. E uma coisa que eu fico... A gente sempre fala aqui que o nosso podcast ele tem um público de jovens de 18 a 120 anos. Então, cara, muita gente ouve no mercado, gente de empresa, gente de escritório, advogados, às vezes no início de carreira. E a tua trajetória, é o que você falou, você passou por 3 grandes escritórios, abriu teu escritório. E eu vejo uma demanda, isso muita gente é demandada no escritório, principalmente a área de secondment. Cara, tá todo mundo sempre... Esse profissional de regulação bancária é o profissional ouro hoje no mercado. Assim, eu vejo uma busca incansável, incessante, muita dificuldade no mercado de todos os níveis, do júnior ao pleno, ao sênior. Como é que você vê, qual que é a trajetória para alguém que se interessa por essa temática? A gente tem o curso de Banking da Future Law, Banking 4.0, Banking Law, já fica a recomendação, mas como é que você acha que se insere nesse mercado, se você talvez não tiver numa Big Law? Você acha que hoje é mais fácil, através de uma fintech? Conselhos aí para jovens que gostem da temática, assim, e queiram se aprofundar. Hoje a gente tem a sorte de ter mais materiais do que na minha época. Eu cheguei a coordenar alguns livros que eu juntei um pessoal de mercado para fazer. Você tem um livro comentado, né, sobre a nova lei de câmbio. Nova lei de câmbio. Então, tem hoje profissionais que estão escrevendo sobre o assunto. Você tem material para estudar. Tem o site do Banco Central que é muito rico, ou seja, não é um site que é difícil de ser manejado, você tem tudo ali por assuntos. E eu procuraria ou um escritório que tem essa expertise ou uma empresa que tem essa expertise, né? Que tem essa área específica para pessoas se especializando, né? Hoje tem os cursos, né? Os cursos mais específicos desse assunto. E eu vejo, isso é engraçado, você falou das empresas, em fintech é muito comum, até esse profissional acaba tangenciando a área de produtos, né? Essa área de novos produtos das fintechs, eu acho que é a área que mais demanda, né? Porque tá sempre nessa linha que você falou ali na zona, se pode, não pode, e a turma de fintech é bem criativa, né? Em criar produtos e ideias. Muito. Isso é ótimo para nós que somos advogados, porque isso acaba desafiando. Assim, eu recebi uma consulta de um cliente recentemente, assim, de um assunto que eu nunca tinha pensado. Era uma norma que eu já tinha lido umas 50 vezes. Eu nunca tinha visto aquela janela. Era a convergência de 2 normas. E falar, qual que é a interpretação aqui? Aí eu tive que parar, pensar.
Então, nisso é uma área muito interessante. Então, se é uma pessoa que gosta de estudar, eu acho que se até um pouco de perfil, se é uma pessoa que não gosta de acompanhar essas novas normas, etc., talvez Tem dificuldade, não né? Muito dinâmico, talvez né? Tem muita resolução. talvez não consulta. seja a área que vai te satisfazer mais, porque de fato, se você ficar 3 meses off, você está totalmente Pode tirar férias, né? exatamente. Você vai precisar sentar e estudar tudo. Parecer da procuradoria, as interpretações, mas nesse sentido é muito instigante, né? Muito interessante. E como é que você vê, essa é uma dúvida também que eu tenho, a gente fala, reitero, regulação bancária, mas cada vez mais fragmentando, né? Então, tem a turma ali do mundo do IP, das IPs, tem o mundo de crédito, agora, e eu vejo, como eu falei, cripto e bets, tradicionalmente quem está nesse mercado acaba incorporando, até porque é bem lógico. Mas você acha que isso no médio e longo prazo se pulveriza, vai ter uma tendência da turma até se especializar? Porque é uma proliferação até normativa dentro dessas sub-áreas, né? Então, tem gente que às vezes atua no mercado e entende pouco de câmbio, mas entende muito de IP, entende muito de crédito. É difícil também acompanhar o setor como um todo, né? É difícil. E a gente tem uma dificuldade maior porque a gente está tendo cada vez mais a intersecção dessas áreas, Sim. né? As fintechs, elas surgem com modelos mais simples no início. Então, Muito monoproduto. monoproduto. Você até mencionou o mercado pago. No início você tinha o mercado pago. Aí de repente monta o mercado crédito. É isso. Aí o mercado tem uma DTVM também, foi anunciada publicamente. Então você tem agora uma, entre aspas, fintech. É uma fintech, né? Isso. Não no sentido de startup, porque é gigante, mas que tem produto de investimento, produto de crédito, tem produto de câmbio, porque tem os marketplaces, tem os produtos que são comprados fora no marketplace do mercado pago, no mercado livre. E nesse sentido, acho que quanto mais você conseguir fazer a intersecção de tudo isso, melhor, porque a gente está tendo agora os projetos do Banco Central que estão criando essas intersecções. Ou seja, tem cripto, tem câmbio. Mas de repente agora você vai começar a discutir o uso de cripto para pagamento internacional. Isso que eu ia falar, eu acho que E aí, se você IFX, e na minha opinião, eu acho que o mundo das bets abriu ainda o horizonte do transborder numa proporção que a gente nunca tinha vivido. Até por essa barreira regulatória, até então, com a mudança agora, teve um outro paradigma. Mas durante muito tempo, as empresas só poderiam operar fora. Então você via empresas, estruturas ali em Malta, e aí era isso. Você tinha que ter... Você pagava aqui no gateway de pagamento do Brasil, muitas vezes em cripto, convertia, então você tinha uma operação de câmbio cripto, transborder com bets. Tudo numa única... $1 transferido, R$1 era uma engenharia super complexa. Isso é uma outra pergunta também, como é que você vê, e aí alguns modelos Avenue, Nomad, Wise, tem uma tendência também muito grande de internacionalização, né? Eu acho que é o que você estava falando da revolução da tecnologia internet, da mesma forma que a gente se abriu para o mundo de conteúdos, antigamente eu também não vivi isso, mas as pessoas me falam que o filme era lançado nos Estados Unidos, demorava 3, 4 meses para chegar no Brasil, e hoje é lançamento global, e hoje você investe, por que eu vou me restringir no Brasil? Eu quero investir na bolsa americana, e isso tem um nível de complexidade regulatória. Volta a temática da regulamentação de cripto associada a câmbio, né? Câmbio pra caramba, câmbio se tornou uma coisa muito recorrente, muito mais recorrente do que era ali para operações para empresas que atuavam nessa frente, muito específicas com exportação, importação. Câmbio virou o dia a dia de muita gente. Né? E internet facilitou muito a internacionalização de investimentos. É isso, né? O teu capital gira no mundo numa velocidade gigantesca. Eu tive no Chile recentemente e eu estava com o pai de uma coleguinha da minha filha. E ele estava me mostrando um aplicativo, falando, isso aqui eu tenho 5 moedas nesse aplicativo. A ideia do multi-currency account. Sim. Pensar, que coisa, isso aí também tá comum agora, né? Tem vários fintechs que fazem isso. Mas esse tipo de internacionalização é cada vez mais comum, né? Isso o que a gente precisa facilitar agora o pessoal vir para cá. Vir para cá. A gente está tendo uma consulta pública do Banco Central que é para facilitar as chamadas investimento 4373. É uma consulta pública para incentivar isso, porque hoje precisa de registro no Banco Central, registro na CVM. A ideia é de você facilitar também a vinda.
Mas a ida para o exterior está já facilitada. E isso passa a ser uma competitividade global, né? Porque se você tem um ambiente regulatório não interessante, você acaba sendo pouco competitivo e aí você acaba alocando empresas que poderiam estar gerando divisas no Brasil fora e é uma super perda de oportunidade. Sem dúvida, e para o Brasil é ótimo. Eu entrei agora há pouco no site do Banco Central, Selic subiu para 11,25. Quer dizer, quem é que tem essa taxa de juros no mundo, né? Então tem uma super atratividade. Se a gente facilitar, a gente vai atrair muito capital para cá. Exatamente. E como é que você vê essa concentração? Porque assim, ainda com esses novos produtos, né, de Pix, agora tem o Drex, é um mercado ainda muito concentrado na mão de poucos players, né? Você vê que tem algum incentivo, assim, que é pensado mais no nosso mercado brasileiro, algumas campanhas que estão sendo feitas nesse momento para estimular cada vez mais? Olha, a gente tem um projeto do Banco Central que visa a desconcentração, é o Open Finance. O grande objetivo, a gente está vendo já algumas funcionalidades do Open Finance funcionando bem. Por exemplo, você puxar dados de uma instituição para abrir a sua conta numa outra instituição. Mas o grande objetivo do Open Finance em pleno funcionamento é você criar desconcentração, derrubando a simetria informacional. Então, imaginando aqui que, por exemplo, você tem um crédito, uma instituição consiga puxar os seus dados, te oferecer uma taxa melhor, você faz a portabilidade do seu crédito e nisso você tende a criar instituições que conseguem romper uma barreira de entrada que existe. Saiu recentemente, acho que foi em 2018, um estudo do CAD sobre concentração no setor de pagamentos e colocando que a tendência de uma pessoa que abrisse uma conta numa instituição financeira é abrir a conta nessa instituição, contratar o seguro dela nessa instituição, contratar o crédito na instituição, não sair dali. Aí você fala, mas por quê? A pessoa foi e comparou taxas com outras instituições? Não. No português mais claro, é por comodismo, entendeu? Por comodidade. E eu acho que no modelo... E às vezes a burocracia para você sair de uma instituição é tão... Não sei se alguém aqui já tentou fechar conta em algum... Você não quer ter dor de cabeça. A gente vai falar, vem aqui, você vai ter que assinar um documento, autenticar no cartório de São Tomé das Letras, voltar andando, fazer 10 flexões, então é isso. Vai Daí fugir. Você fala, não, é melhor ficar aqui, entendeu? E eu acho que também no mundo de agência, acho que isso é uma transformação também. O gerente ali do banco, né, tinha aquele negócio da meta, e o cara ia bater, ele vendia, então tinha todo um... Hoje também com a virtualização também a barreira de entrada cai, porque você contrata virtual, não tem tanto ali um operador. Agora é engraçado, como é que é a tua opinião dessa? Você falou de Open Finance, eu lembro muito o Guia Bolso, né, eu acho que foi o grande inaugurador que inaugurou aí essa discussão, que ela chegou a ter uma ação do Bradesco, né, aquela questão de dados... Pré-privacy, engraçado também, porque a discussão de Open Finance ela anda muito com a discussão de privacy, LGPD e afins. Mas me parece que, na minha percepção, de todas essas inovações de conta digital, câmbio, IP, SCD, talvez o Open Finance foi o que menos pegou até então. Assim, a minha percepção é que o que se projetava, né, quando se fala PS2 lá da Europa, existia um super... perspectiva de que isso ia ter uma dimensão gigantesca, um super frenesi, óbvio que ocorre, mas eu acho que foi uma das inovações que me parece que foi a que menos pegou, assim, né? Posso estar errado, não sei a tua visão aí mais privilegiada. Né? A minha opinião, que o que acontece, quando a gente, vamos fazer uma comparação, acho que talvez seja ilustrativo, se a gente fizer uma comparação do Open Finance com o Pix. O Pix talvez seja dos projetos do Banco Central o mais bem sucedido e aquele que pegou mais rápido. É isso. Ou seja, basicamente assim, o Pix entrou em operação em 2020, alguns meses depois ele já estava numa escalada... case global, né? O mundo inteiro olha para esse case. E é um benchmark global. Mas quando a gente pensa no Pix, a gente está pensando em um... É lógico que o Pix se desdobra em vários produtos, mas a gente está pensando em um produto específico. O Pix é um arranjo de pagamentos. E muito básico. É para pagamentos. É para isso que serve o Pix. O Pix é uma forma de pagar. E você tem Pix parcelado, Pix, enfim, você tem as funcionalidades do Pix. Mas ele é um produto bem definido. O Open Finance não é isso. O Open Finance é uma infraestrutura de compartilhamento de informações.
que isso quer dizer? Que é uma infraestrutura sobre a qual os produtos precisam ser criados. Mas é isso, você acha que o pessoal já achou os produtos? Esse que eu vejo nas fintechs? É esse o ponto que eu acho. O que me parece que falta é alguém que crie os produtos disruptivos para o Open Finance, para você falar, nossa, esse produto criado com base... Porque o Open Finance em si ele não vai pegar, ele é uma infraestrutura. É isso. Ele é a base ali para a criação de produtos. Os produtos precisam ser criados pelo setor privado para eles pegarem. E aí você fala, olha, que nem a gente está falando agora de Pix por aproximação via Open Finance. Esse é um produto baseado no Pix via Open Finance. Mega interessante. Sei lá, estava sendo discutido há pouco portabilidade de crédito via Open Finance. Ou seja, essa ideia que eu falei, você recebe a instituição, você tem um crédito imobiliário com a instituição A, você está financiando o seu veículo com a instituição A instituição B pega os seus dados, mediante o seu consentimento, faz uma análise de crédito e te oferece uma taxa melhor. E você faz a portabilidade. Como? Num clique. Saca? Isso super rápido, análise com inteligência artificial, etc. E aí você agrega outras coisas. Então, mas você acha que será que talvez é um aspecto educacional do brasileiro, aquela preguiça ali que você falou de talvez não pegou por conta disso, talvez, ou é falta de... Eu acho que players também não estão apresentando. Né? Eu acho que necessariamente precisa criar uma... Eu lembro, falando de computador, né? Quando eu era pequeno... Só um segundo, desculpa, gente. Não tá indo. Não tá voltando a imagem? Agora eu que tava na frente. Mano. Aí você corta. Não, é porque corta. Quando você falar, eu volto aqui. Tá. Eu acho que é só deixar, Léo, que se você só clicar, fica. O horário aqui são 4h40. O limite que você falou o quê? 5 horas? 5 e 10. Já deu 43 minutos, de qualquer maneira. Vamos dar mais 10 minutos pra Tá bom. puxa da internet. E eu lembro que eu fazia curso de computação. Aí você mexia no DOS, tinha uns códigos e tal. Aquilo era muito complexo, para você fazer as coisas mais simples. A interface super complexa. E aí você fala, poxa, mas é preguiça, porque as pessoas não querem usar computador. Aí vem o Bill Gates e cria a Microsoft, o Windows. Que é assim, você clica numa janelinha. Então precisa do Bill Gates, do Open Finance, para criar o Windows. Não pode ser difícil para o cliente. Não adianta você falar, não, é o cliente. Não, tem que pensar assim, para você ter desde a dona de casa, do empresário, do advogado, da pessoa que não entende de computação, Pix, né? que é o Pix. E o Drex vai ser também, né? Mesma coisa. Eu ainda acho que o Pix, a experiência de usuário ainda não é a melhor das possíveis, porque às vezes eu mesmo prefiro pagar com cartão, porque eu tenho que abrir meu aplicativo, clicar lá no Pix, clicar no QR Code, colocar minha senha, é mais fácil colocar o cartão ou aproximar o cartão. Por isso que estão criando o Pix com aproximação. Mas é engraçado. Só que o Banco Central não vai criar isso. Isso que precisa... Diferente porque o Pix é um produto do Banco Central. O Open Finance não é um produto do banco. É uma infraestrutura. O setor privado precisa criar o Windows em cima disso. E você vê o QR Code que você está falando, por exemplo. O QR Code é uma tecnologia hiper antiga. A gente conversa isso, cara, tem há muito tempo. E ninguém sabia para que servia, assim, em termos práticos. Tanto é que o pessoal botava QR Code na petição para o juiz. Mas era uma coisa assim, era meio que um adereço que tinha tecnologia. O Pix, cara, casou que nem uma luva no QR Code, né? E aí, às vezes também tem isso, a tecnologia ela fica ali esperando que alguém ache uma funcionalidade, um uso ali, uma brecha. Pra conseguir mas precisa ser muito, muito fácil. Acho que quanto melhor a experiência de usuário, mais as coisas vão pegar. Sei lá, o dia que a gente conseguir fazer um pagamento da melhor forma, colocando uma digital, enfim. Precisa ser seguro, mas precisa ser ao mesmo tempo fácil. Você falou de segurança, eu ia puxar exatamente disso. Tive com uma das bandeiras há uns 5, 10 anos atrás, a gente estava atendendo eles, eu fui lá no laboratório de segurança deles e me confessaram que o Brasil era o laboratório de segurança do mundo, porque no Brasil são um local que a gente tem o maior número de golpes, e a gente vê isso no contencioso, cara, fraude bancária, assim, é uma epidemia, é um negócio surreal. Por outro lado,
também é porque a gente antecipa alguns fatores. Então você vê os golpes nascem, porque infelizmente o brasileiro às vezes usa criatividade, mas também porque a gente está criando coisas. Teve agora a eleição nos Estados Unidos e super discussão de votação, até foi rápido esse ano, mas você vê, a gente tem urna eletrônica. Urna eletrônica é algo brasileiro. Tem muita coisa do sistema bancário nosso que é muito nosso, que às vezes a gente não se orgulha, mas quando você vai em outros países ditos mais desenvolvidos, de economias maiores, não está nem perto do formato que a gente está hoje em termos de payment, em formato de crédito, está hiper avançado, né, em algumas dinâmicas tecnológicas e regulatórias, né? Muito, muito. Eu acho que nosso país tem várias questões que a gente pode colocar aqui em discussão, de problemas, mas realmente sistema financeiro e sistema de pagamentos surreal, né? É uma coisa assim de benchmark. A gente é um benchmark para a América Latina, né? A gente vê isso de clientes que querem vir primeiro para o Brasil para depois se expandir para o resto da América Latina, né? Mas então, até pro mundo, né? O Pix é um negócio, cara, vem toda hora alguém... Eu tava com uma pessoa no Banco Central e falou, cara, vem comitiva do mundo inteiro. Foi eleito, né? O melhor do mundo recentemente. o Roberto Campos Neto, o melhor Central Banker. Então, é um órgão que a gente tem que uma autarquia que a gente tem que se orgulhar muito. E com muitos projetos, né? Agora, é preciso... O Pix, a gente falou do sucesso do Pix, mas o Pix ele teve também sua contestação, né? Quando o Banco Central criou um arranjo de pagamentos, de uma certa forma, para concorrer com arranjos de pagamento privados, isso foi também algo controverso, não foi algo isento da sua controvérsia. Mas isso certamente acho que não vai poder ser esperado do Open Finance. Então, é uma infraestrutura, precisamos da criatividade do mercado. Tem oportunidade. Tem as oportunidades. Precisa de alguém disruptivo. E uma coisa interessante... Eu falei do Bill Gates porque o Bill Gates foi alguém disruptivo, claro, né? Mas é interessante, esse negócio que você falou do medo, né, do regulado, que... Sempre falo do case da Nokia, que não conseguiu criar um smartphone, da Kodak, que criou o filme digital, mas não desenvolveu e a empresa quebrou. Então, acho que já tem uma mudança do mindset corporativo, que não adianta brigar com inovação. Quem viu isso no Uber, com táxi, etc., e no mercado financeiro, bancário, tinha muito isso. E é interessante, que, por exemplo, eu lembro de uma empresa também de boleto, que quando lançou o Pix, eu falei, cara, e agora? Acabou, né? Pix. Falou, não, pelo contrário, você tá entendendo, aumentou o boleto. Porque o Pix bancarizou muita gente que tinha operação de dinheiro, aí como ele joga para dentro do mercado e o cara passa a ter esse dinheiro operando dentro do sistema, ele também paga boleto que ele não pagava. Então tem efeitos diversos e é difícil conseguir ver o que está por vir e o número de players, o que a gente falou aqui de marketplace como Mercado Pago, Amazon entrando. Então hoje é um jogo mega complexo, né? Muito difícil de ver o que é o próximo movimento e como é que isso vai impactar o próprio setor e a indústria, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O que você está vendo? No momento agora o que? Bank as a Service, né? A consulta. Bank as a Service é a próxima consulta do Banco Central, a consulta que foi lançada pelo Banco Central no último dia 31, e a gente tem previsto mais 2 consultas pelo Banco Central, que é de ativos virtuais, regulamentação, talvez saia esse ano, e de uso de ativos virtuais para câmbio. E você acha que essa agenda se mantém aí nessa nova gestão? Você acha que isso é próprio da gestão ou isso já está incorporado, institucionalizado? Eu acho que sim, porque não me parece que vai mudar, porque até foi muito discutido pelo fato de isso surgiu um pouco das discussões, né, que foram públicas. Sim. Do presidente da República com o presidente do Banco Central sobre taxa de juros, mas eu acho que estava muito mais relacionado à política monetária. Muito mais esse foco do que na agenda regulatória. Mas não, assim, acho que em momento algum foi colocado em xeque o Pix, o Open Finance. Eu acredito que esses projetos eles vão continuar caminhando no passo que estavam. E eu acho que isso também é um negócio interessante, né? Porque o Brasil virou muito fla-flu, política e tal, e o Banco Central é uma das instituições que tem essa estrutura e que, independente de quem independente de quem tá avançando, você vê que até as agendas aqui que a gente falou de avanço ocorreram em diferentes governos, então você vê que é da instituição, a gente fala da instituição, é realmente uma autarquia que tem uma força própria, tem um corpo técnico fantástico, então óbvio que você vai ter mudanças tem ali, mas que tem uma interferência mínima, na minha opinião. Assim, eu tenho um amigo que falou para mim, e até a gente estava falando sobre
Banco Central e quem seria ainda na época de especulação, antes de terem indicado o Galípolo como novo presidente, do Roberto Campos Neto. E a opinião desse meu amigo é que o Roberto Campos foi um estadista. Que é diferente de um político, né, que faz ali suas alianças, tenta ir no calor do momento, mas que realmente ele pensou nos interesses mesmo dos objetivos do Banco Central, né? Você conseguiu manter uma agenda... Conseguiu manter uma agenda de inovação, foi muito firme ali, apesar de todas as pressões, muito controversas, né, da forma como foram feitas. Não, se fala muito no âmbito da regulação de captura regulatória, né? Então, o setor também com players muito fortes e que ele conseguiu navegar, inovar, não ter também nenhuma diversidade, manter até uma harmonia setorial. É muito interessante, assim. Essa dinâmica do que aconteceu no Brasil é uma história a ser olhada por outros setores, né? Que muitas vezes, muito poucas agências têm essa competência. No Brasil, eu não vejo ninguém que se compara hoje ao Banco Central nesse sentido. Fica uma tarefa difícil aí pro Gali, porque é sempre difícil suceder alguém que foi muito bem, né? Porque se você for muito bem, no mínimo você só manteve, né? Você não tem mérito nenhum. E, Pedrão, cara, estamos chegando aqui no final. Mais uma vez aí eu peço dicas aí pra turma. E agora, geral, você... Dicas de vida, livros, carreira e sugestões. Espaço é teu aí pra você olhar pra esses jovens de 18 a 120 anos e dar dicas aí para os futuros e futuros. A câmera aqui, ó. Se quiser eu daria aqui, como... Eu daria como dica, como eu contei no início, eu tive aqui... Eu acabei sendo conduzido por algumas questões de vida para esse meu momento profissional. Então, eu daria como dica assim, para todos que busquem um equilíbrio mesmo de vida. Busquem. Eu não acredito que haja uma profissão promissora, que você vá buscar uma determinada profissão e com isso você vai se dar muito bem, simplesmente por essa profissão. Eu acho que todo mundo hoje precisa de talentos, independentemente do que você for fazer. Então busque vocação, equilíbrio de vida, para que você tenha de fato uma vida bem sucedida, né? Não só profissionalmente. Acho que é isso que eu... E você foi do advogado ou foi do filósofo Pedro Heroles? Eu falei do advogado porque às vezes a gente vê uma pessoa em uma determinada profissão e acha, poxa, eu quero ser como aquela pessoa, mas cada pessoa é única, né? E a gente precisa realmente buscar vocações e formas novas de se fazer as coisas, né? E cada pessoa é única, não precisa copiar outra pessoa, né? Você pode ser até pelo que o Bruno falou, assim, a gente fala, poxa, o que você deve fazer de profissão? Não sei, o que vai ter de profissão no futuro? Talvez coisas que nem existam. Imagina, na época lá da minha mãe que fazia datilografia, não tinha o cientista da computação, né? Não dá pra imaginar. Fintech. E é legal, porque assim, nós três trabalhamos com coisas que não existiam na época que a gente se formou. Não, eu pelo menos, me formei em Direito, eu nunca imaginei que iria me tornar uma co-CEO de uma Legal Tech. Nem sabia o que era Legal Tech. As siglas das palavras. Eu ficava assim, o que é Legal Tech? Co-CEO, Legal Tech? E é isso, aconteceu, né? E eu, imagina, como é que eu ia saber que eu ia ser advogado de Fintech? Nem tinha esse conceito nem tinha esse antes. termo. Então realmente é buscar um equilíbrio e buscar vocação. Eu acho isso bastante importante. Boa, Pedrão. Queria agradecer muito, Ana, aí. Palavras finais aí desse episódio. Sigam Pedro, como é que tá a sua rede social? LinkedIn, Instagram? Eu só tenho o LinkedIn. Eu tô para abrir o Instagram do escritório. Não tem o TikTok, Pedro? Não tem o TikTok. Mas o LinkedIn é ativo, o LinkedIn é ativo. É o Pedro Heroles e o Heroles Advogados. Aí não deixem de seguir, viu, pessoal? Essa é a minha dica final. Muito obrigado, pessoal. Continuem seguindo a Future Law, sempre conteúdo de muita qualidade aqui no Future Lawcast. Valeu!